A antiga Praça Mauá agora respira. Ganhou colorido e o título de cartão postal do Rio. O veículo leve sobre trilhos corta a paisagem, trazendo uma opção de transporte para turistas e moradores sem pressa. Novidades que vieram a partir da escolha da cidade como sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O Rio de Janeiro passou a ser um grande ponto, e grande ponto de informações turísticas para o mundo. Eu acredito que a tendência é cada dia mais a gente ter mais pessoas aqui curtindo o nosso turismo, porque o Rio é lindo. Lindo, mas com problemas de infraestrutura que fazem os cariocas cobrarem o tal legado olímpico. Olimpíadas teve aí, né? Saúde ficou para baixo. Por exemplo, ex-UPAs da vida. Precisa de médico, não tem. Educação. Tem professor, mas não está tendo aula. Então, precisando de uma ajudinha aí. As obras que o prefeito fez, né, o que ele fez foi colocar um bonde, né, que atinge no máximo 30 km por hora, entendeu? E tira todas as linhas de transporte, assim. Hoje passam 2 ônibus aqui, se eu quiser ir para a Zona Sul, tem 2 ônibus que passam, que é o 180 e o C10, 010, sei lá o que é. Entendeu? Então, assim, não me favoreceu em nada. O que eu espero é que o governo está prometendo muito é o transporte, né? Metrô, trem e ônibus BRT. Eu quero um serviço menos cheio, né? Com ampliação de horário, para os moradores da Zona Oeste também, né? O pesquisador Orlando Santos Júnior reconhece que houve esforço do poder público para organizar a cidade. Mas os investimentos teriam se concentrado nas regiões da Barra da Tijuca, Zona Sul e Zona Portuária. A cidade passou por uma forte reestruturação urbana, centrada nos sistemas, na construção de novos sistemas de mobilidade. A linha 4 do metrô, interligando a Zona Sul à Barra da Tijuca, os sistemas de BRT interligando a Barra da Tijuca a outras áreas da cidade, a periferia da Zona Oeste. Nós não estamos apenas na cidade do Rio de Janeiro, nós estamos também no núcleo metropolitano e, portanto, quer dizer, nós temos que considerar as trocas econômicas, demográficas, sociais, políticas que existem no interior da metrópole. No entanto, os investimentos de mobilidade eles foram concentrados na cidade do Rio de Janeiro. Nenhum centavo foi investido na integração da cidade do Rio de Janeiro com o leste metropolitano, São Gonçalo, por exemplo, São Gonçalo e Niterói. Nenhum centavo foi investido na integração da cidade do Rio de Janeiro à Baixada Fluminense, Mesquita, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Duque de Caxias. Ou seja, ignorar isso vai trazer efeitos perversos no curto espaço de tempo. Orlando participou da elaboração de relatórios de impacto da Copa do Mundo 2014 e da Olimpíada 2016, junto ao Observatório das Metrópoles. O estudo apontou violação de direitos humanos em remoções de comunidades para a periferia e na não democratização dos espaços urbanos. No lugar da palavra legado, seria mais interessante nós trabalharmos com a ideia de impactos econômicos, sociais, políticos. As intervenções trazem impactos de de várias naturezas. Né? Quer dizer, certamente as grandes empreiteiras saíram satisfeitas com a Olimpíada. Certamente o mercado imobiliário da Barra da Tijuca se favoreceu muito com os investimentos realizados, com a mudança na legislação, com o aumento do potencial construtivo na Barra, com um acordo que foi feito em relação ao campo do golfe, com um acordo que foi feito em relação ao Parque Olímpico. Então, esse setor também se beneficiou. As elites que têm dificuldade em compartilhar o espaço público com as classes populares também se beneficiou. O que justifica você transferir as comunidades de baixa renda da Barra da Tijuca para a periferia da Zona Oeste? O que justifica você investir bilhões na construção de sistemas de mobilidade que trazem os trabalhadores para a Barra da Tijuca, porque a Barra da Tijuca precisa dessa força de trabalho, mas ela não pode residir ali e tem que retornar no final do dia para a periferia da Zona Oeste. Urbanizar as favelas do Rio até 2020. Essa proposta estava no plano de legado apresentado ao Comitê Olímpico Internacional, mas não avançou. Bem mais complexa, a meta de despoluir 80% da Baía de Guanabara não se cumpriu depois de bilhões de reais investidos. Falando em investimentos, imprensa e sociedade civil
questionam os gastos públicos. Há contrapartidas financeiras e também em termos de patrimônio, de terras públicas, como é o caso do Parque Olímpico. Quer dizer, então você tem contrapartidas financeiras e contrapartidas em termos de terras públicas nas parcerias público-privadas estabelecidas na Olimpíada, que foram omitidas, são omitidas por parte do poder público para chegar ao cálculo de que a maior parte dos recursos é privado. Além disso, também são omitidas as isenções e renúncias fiscais que foram concedidas no âmbito da lei da Copa e da Olimpíada. Além disso, os contratos estabelecidos pela Prefeitura, os contratos com os órgãos de empréstimos, os bancos públicos que financiaram a Olimpíada, prevêem que as amortizações quadrupliquem a partir de 2017. Ou seja, o próximo prefeito vai assumir um pepino, né? Vai assumir uma bomba. Quer dizer, nós temos ainda a ressaca da Olimpíada. Quer dizer, e isso tudo foi feito com muita intransparência, com muita falta de participação, com muita falta de democracia. Quer dizer, isso é muito grave. A nota mais baixa que existe é a do Estado. O Estado tem uma nota em 10 de 2,4, o governo federal 3,8 e a prefeitura 4,1. Eu diria assim, que são graus baixos de transparência e poderiam ser melhor, porque se houvesse uma integração maior entre esses entes, a gente conseguiria, com as boas práticas de cada um, chegar a uma nota 6, eu diria. O próprio decreto de calamidade que acontece no Rio de Janeiro, com o governo do estado, é um outro exemplo. Porque você colocar, digamos assim, ao apagar das luzes, quando, digamos, o processo já estava chegando ao fim da organização, um decreto de calamidade que envolve quase 3 bilhões de reais, isso demonstra também uma falta de planejamento, uma falta de transparência, porque se essa transparência existisse, você poderia estar acompanhando isso e se antecipando a esses processos. A sociedade civil organizada concorda que perdemos a chance de unir a capital. Integrantes da Casa Fluminense, um espaço para a construção coletiva de políticas e ações públicas, organizaram a Agenda Rio 2017. A gente precisa pensar num Rio de Janeiro de 12 milhões de habitantes, de 21 municípios, que na verdade são uma cidade só. Então, esses fluxos diários, 2 milhões de pessoas vindo todo dia trabalhar, estudar e ter lazer aqui na capital, não podem ser perdidos de vista no momento que você trava uma política para transporte, para mobilidade. As UPPs, a gente fez UPP, política de ocupação de território de favelas na capital, e a gente tem indicadores de violência migrando para os demais municípios. A gente aqui está propondo uma agenda para frente, então pós-jogos, esbarrando lá na frente na Agenda 2030 da ONU, que trazem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A sociedade está exigindo mais transparência hoje dos governos, das empresas, e isso é algo que vai ser um importante aprimoramento para nós futuro das relações público-privada, das relações da sociedade civil com os governos, com as empresas. E é um grande desafio que a gente tem.